Só um minutinho. Tô fazendo uma tentativa. O meu tá dando? Deu? Deu o meu? Tá me ouvindo? Eba! Bruna, já tô te chamando aí. Vocês gostaram da tentativa? Tem nada com nada, né, gente? Falei nada com nada. Bruna, não tá te chamando. Tenta me chamar aqui. Yes, deu. Agora vamos ver se a Bruna entra. Bruna, eles estão nos boicotando. Não estou recebendo sua solicitação, nem você está recebendo a minha. Te mandei aí de novo. Queremos a Bruna. Não sei o que aconteceu, não. Tava dando pra mim aqui que tava gravando. E aí, por causa da gravação, eu não podia entrar. Você colocou pra gravar? Não Não, sei, mas não, tá. porque eu consigo depois baixar e Ah, até salvar em outros lugares. aí eu desliguei, resetei, comecei de novo, porque coisa de Ô, internet é assim, né? gente, sabe que teste que é esse? Numa sexta-feira à noite, gente, tem que querer muito estar aqui com a gente, né, Bruna? Então, aqui, ó, Com vocês estão de certeza. parabéns. Aqui, ó, superaram o sextou à noite, superaram as falhas técnicas aqui, mas agora nós vamos dar andamento, né? É Isso. né, nem o querer muito, assim, é tanto desespero da relação dos irmãos, né, gente, que não tem outra opção. Não tem opção, não, é na sexta mesmo. Deu Vamos certo. lá. Tudo bem A com Lisandra, você? é minha parceira aí que me ajuda com essas coisas de mídias sociais. Eu liguei para ela e ela tava me instruindo. Ela, ufa, Ai, foi. Eu falei, foi. foi. Muito obrigada. Gente, eu vou deixar a Bruna apresentar um pouquinho sobre o trabalho que ela faz. Como eu falei no primeiro momento, a Bruna é minha parceira, né, de profissão, é psicóloga também. Ela é Uhum. educadora parental e tem, né, um olhar para a relação, né, com os filhos, com as crianças, né, da disciplina positiva, que é algo Sim. que faz muito sentido para mim. Então, eu acho que sempre que a gente puder, né, trazer pessoas que estão alinhadas com os nossos propósitos, com aquilo que a gente acredita, é importante para fazer a gente crescer. Então, vou deixar a Bruna se apresentar um pouquinho e falar do trabalho dela, antes da gente entrar propriamente na relação entre irmãos. Fica à vontade, Bruna. Então, é isso, né? Eu sou psicóloga e depois da minha maternidade, dos desafios, né, também, porque nós também passamos pela maternidade, eu busquei a disciplina positiva. E o intuito, né, de ter buscado é tanto para contribuir com a minha maternidade, quanto para ajudar todas as outras mães que necessitam, né? Porque a maternidade a gente se depara com muitas questões, tanto da Sim. criança quanto questões nossas, né? E a gente pode estar curando, pode estar vivenciando através dos nossos. E a disciplina positiva, ela não é uma teoria, né? Ela é uma abordagem socioemocional e uma filosofia de vida que é ancorada em uma teoria, que é a teoria humanista. Então, ela Uhum. tem, então, ela não é uma teoria propriamente, mas ela tem instrumentos, ela tem ferramentas, né, formas de aplicabilidade que nos ajudam de forma mais afetiva no dia a dia, né, de forma mais prática no dia a dia com as crianças. E eu falo assim, que eu acho que a disciplina positiva ela ganhou muita força porque nós viemos de uma cultura parental, às vezes, que olha para a criança de uma forma tão sem a participação, né, sem expressão, como a criança é de uma forma que não pode se envolver. E eu acho que existe uma necessidade tão grande da gente rever as nossas afetividades, rever a forma com que a gente lida com o outro, né? Que é esse Sim. convite que eu tenho falado a semana inteira que nós estamos recebendo com todo esse processo que está acontecendo, que aí eu acho que a disciplina positiva veio para fazer sentido para um tanto de relação, para pais, para profissionais, né? Parece que ancorou, falou assim, ai, que bom que eu posso sentir isso e agir de acordo com os meus sentimentos, né, Bruna? Sim, porque a gente faz esse retorno, né, para dentro de casa, e isso é muito importante. Então, esse momento está fazendo a gente estar mais, né, de forma mais
voltada, né, para o interior, né, para gente, para os filhos, para a família. E como que isso é importante, porque é isso que você falou, a gente consegue vivenciar, né, essa conexão, essa proximidade, esse olho no olho, essa observação, esse Uhum. acompanhamento, tudo isso que é proposto, né, pela disciplina positiva e pela psicologia positiva, né, Marcela? Então a gente E, consegue vivenciar isso de forma natural, né? uhum. Então, começa falando pra gente, que eu acho que, assim, antes da gente entrar propriamente na relação dos irmãos, é importante a gente contar para todas as pessoas que estão aqui acompanhando, né, que eu acho que é muito importante, é um passo muito grande que vocês estão dando para esse equilíbrio familiar, para essa relação de vocês dentro de casa ser mais fluida, ser mais leve, ser mais gostosa, né, aproveitando mais todas as potencialidades que nós podemos ter com essa relação. Fala qual que é o olhar da disciplina positiva em relação à criança e à infância, Bruno. Você falou olhar, como que a gente vê a Como que a criança? gente vê, de ver essa criança assim, inserida, participando, podendo fazer parte disso aqui, contribuir, né? Não só os É pais. isso que você falou, porque na verdade, na nossa parentalidade, na forma com que a gente foi educado, não existe, a gente não tinha vez, a gente não tinha voz, né? A gente não tinha esse lugar de ser criança, de poder ser alguém. E na Uhum, disciplina positiva, a criança ela tem esse lugar, ela tem voz, ela tem vez. Então, a gente dá essa escuta e dá esse lugar para a criança, para ela poder aparecer. uhum, E aí a gente começa a perceber que tanto a criança quanto nós adultos somos pessoas, né, indiscriminadamente. Então, a gente tem vontades, tem desejos, tem projetos, mas uma de forma infantil e outra de forma adulta, né? uhum, E é entrar em comunicação, em linguagem com essa criança. Começar a se comunicar com essa criança, entender essa linguagem, para que a gente possa acessar esse universo infantil e entender como que elas pensam, como que elas sentem, como que elas agem, né? uhum. Ei, ó, vem Ideal. participar com a gente, tudo bem? Mas olha, a mamãe já começou aqui, viu? E olha só, e isso eu vejo que já muda tudo, né? Porque quando a gente traz a criança como um ser que tem voz, que tem participação, a gente já começa a necessitar fazer um movimento que muitas vezes a gente não consegue fazer. Que é até um pouco que o Fred trouxe, o movimento da Ah, empatia, mas é a empatia sob a perspectiva do outro, né? Não tem como a gente ser empático olhando pela nossa perspectiva. Então, eu falo sim. assim, muitas vezes, gente, quando a gente está falando dessa escuta, é sair do lugar da escuta do adulto, porque às vezes a escuta do adulto, nós vamos ver a criança fazendo uma determinada, tendo uma determinada atitude, qual que é o nosso pensamento? Ah, isso é bobo, isso é feio, isso é chato. A gente traz um descrédito para isso. Mas quando a gente começa a perceber isso na perspectiva da criança, a gente tem a possibilidade de ter um olhar diferente, né, Bruna? Sim, com certeza, porque são os princípios, né? A gente acha assim que criança, porque quando a gente cresce, a gente esquece dessa linguagem infantil. E a gente Uhum, acha que se a gente vai falar uma vez, a criança vai entender, a gente vai ensinar uma vez, a criança vai entender e vai colaborar, e não vai, porque a criança aprende pela repetição. Então ela vai repetir para uhum, ela conseguir aquele aprendizado, né? E conseguir realmente ir desenvolvendo, né, de acordo com a idade, de acordo com a atividade neurológica, psicológica, para estar tendo aquela reação que a gente espera que de uma vez ela teria. uhum. E aí a gente entra nessa relação, né, que eu falo que é uma relação, né, gente, por si só, desafiadora, sim, mas o que eu fico pensando, assim, e é muito um desejo, né, com essa live de hoje, é mostrar o quanto, mesmo sendo uma relação desafiadora, essa relação entre irmãos pode ser extremamente transformadora, uma relação que acrescenta, que faz ambas as partes crescerem e que faz, inclusive, a gente, né, como pais, como família, também ter a oportunidade, né, desse crescimento. Então, vamos começar do começo, né? O nascimento Sim, de um novo serzinho na casa. E aí, pegada como de que um os pais irmão.
a chegada de um irmão, como que os pais podem se preparar, como que os pais podem, né, preparar o ambiente físico, mas principalmente o ambiente emocional para essa chegada do irmão. Eu acho importante, assim, quando a chegada de um irmão, ela é sempre ameaçadora, né, para a criança. Porque a criança, ela não tem essa chegada do irmão como alguém que vai se aliar, mas ela tem como alguém que vai tomar aquele espaço, tomar aquele lugar, né? Então, ela tem esse senso de pertencimento muito grande e ela não quer que ninguém invada, né? Que ninguém esteja ali para disputar esse lugar com ela, porque a imagem que ela tem é essa, que vai ter alguém que vai disputar. Então, o que acontece, porque as crianças elas querem preservar o território dela, né? Elas não querem que ninguém ameace, e a chegada do irmão é uma ameaça nessa preservação desse território. Então, eu acho muito importante envolver a criança. O primeiro passo é validar o sentimento, porque falando, né, dessa dificuldade, talvez, de perceber, porque a barriga começa a crescer. Quando a criança é muito pequena, eles não entendem até 2 anos. Eles sabem que a barriga está crescendo, mas eles não sabem propriamente o que é aquilo ali. Eles ainda não têm essa capacidade de entender. E a criança de 2 anos ainda é muito dependente dos pais. Então, tem essa relação afetiva ainda bem próxima, né? Às vezes, ainda usa fralda, e eles não têm muito essa noção. Mas é importante também, com a criança pequena, validar o sentimento. Falar que está vindo um bebê, né? Colocar ele para participar, comprar as coisas juntas. Validar o sentimento no sentido, principalmente depois que nasce, né? Como que é confuso isso. Ou mesmo antes de nascer, porque para a gente é confuso, imagina para Sim, sim. né? Falar dos nossos sentimentos, como que a gente está se sentindo, porque a gente com certeza se sente dividida, né? Como é que vai ser essa chegada, como que eu vou amar duas crianças, que eu acho que você pode falar mais que eu, Marcela. O sentimento né, de como é que faz, como é que eu vou amar alguém como eu amo esse. Então, para a criança, uma linguagem infantil, né? E colocar para ela também, que é alguém que está chegando, né, nesse espaço e que nós vamos fazer, que vamos receber, mas que também é uma ameaça para ela. Colocar isso para ela, que a gente sabe que é uma ameaça, né? E que nós vamos lidar com essas dificuldades juntas. Eu gosto muito, assim, de forma concreta, a gente acompanhar no calendário, fazer um calendário para a criança, quando esse bebê vai nascer, seja um parto normal. É possível, né? Porque tem uma previsibilidade. Sim. Então, ir marcando com essa criança lá no calendário, quando que vai ser a chegada, né? Coloca lá quando que vai chegar e vai marcando todos os dias. Essa montagem dos quartos, pegar o álbum de fotos da própria eu acho criança, isso fantástico. dar uma revisada com a criança e mostrar o que é ser bebê, quais são os cuidados que o bebê vai precisar, que ele dorme muito, que é muito pequenininho, que toma banho. Então, assim, mostrar o dia a dia do bebê para a criança começar a entender pelas fotos como é que isso funciona, porque a criança não vai saber. Sim. Né? Eu acho tão interessante, assim, lá no consultório, eu até tirei foto aqui para vocês verem. Eu trabalho com o livrinho, porque eu acho que, eu entendo também que o principal é o que você fala, Bruna, de acolher qualquer sentimento que vier. Qualquer sentimento. Porque, na verdade, na prática, gente, quem tem mais de um filho aí, podem repensar. Na prática, o que a gente faz? Quando a criança faz algum tipo de movimento de assim, não gosto do meu irmão, a gente entra num desespero para que forçando de uma forma que a criança precisa amar esse irmão. Isso. E aí é isso assim, que a Renata tá falando assim, o primogênito é o mais cobrado. Porque é uma cobrança de amor. Aí eu trabalho um livrinho com eles, que é isso aqui, ó. Ai, não tá aparecendo. Chama Eu Não Gosto de Você. E o não rabiscado. O que esse livrinho traz, gente? Que eu acho ele super interessante aí para pais que estão nesse processo ou com recém-nascidos ou se preparando para isso. O que o Eu Não Gosto de Você traz? Essa mudança. E o primogênito percebendo assim, que bebê chato, né? Que bebê chato, que só dorme, que só precisa da mamãe, que só quer uma mamar da minha mãe. Então, gente, tá tudo bem no primeiro momento. Eu achar que meu irmão é chato, eu não gostar dele, tá tudo bem não gostar dele, porque essa relação de amor, ela também vai ser construída, ela não tá dada no primeiro momento, né? Sim.
Sim, com certeza. Eu falo assim, não pela experiência assim, que eu vejo no consultório, a idade entre 2 e 4 anos, quando a gente tem um filho de 2 e 4 anos, é uma idade mais difícil quando nasce. Porque a criança está num desenvolvimento assim, do egocentrismo ainda, né? Do contraditório. Então, nasce nesse momento que a criança, às vezes, ainda não entende, que você falou, é chato esse bebê, toda hora você tem que ficar lá, você tem que mamar, você tem que ficar com ele. Então, as crianças começam a achar aquilo tudo muito chato e começa a, né, ter essa intensidade maior. E é isso que você falou, eu não gosto de você, porque da mesma forma, do contraditório nesse sentido, porque da mesma forma que ela fala eu te amo, ela fala que não gosta. Numa boa. Assim, na mesma hora. E Não aí é? é isso. E o porquê disso? Gente, ontem eu falei um pouco sobre isso na live que eu fiz no Turma da Festa. Sobre a criança, ela convida a gente o tempo inteiro a viver o momento presente. A criança, ela é extremamente focada nesse momento. Então, se nesse momento você fez alguma coisa que me atingiu, neste momento eu deixei de gostar de você e a criança fala assim, eu não gosto de você agora, eu não... E tá tudo bem. Por quê? Porque de alguma forma ela tá manifestando que aquele momento trouxe um impacto despertou uma emoção diferente nela, né? E acolher isso, né, Marcela? Porque, assim, quando às vezes as crianças falam isso pra gente, a gente fala assim, como assim, menino, você não gosta de mim? Sabe? A Claro que mamãe você te gosta, ama, né? Uhum. né? Claro que você gosta, mas tudo bem que você, nesse momento, não gostou do que a mamãe fez, você não gostou, tá tudo E tá tudo certo. bem. Uhum. Porque tem direito de não gostar mesmo, né? E às vezes a gente faz isso até condicionando. Ah, você não gosta da mamãe mais? Não, então a mamãe também não vai fazer tal coisa para você mais. Entender, gente, que a forma de expressão da criança às vezes é muito diferente da nossa forma, porque a criança ela não tem Sim. todos os aparatos cognitivos para expressar verbalmente tudo que se passa no seu mundo interno, né, Bruna? Nem cognitivo, nem às vezes da linguagem, né? Então, Sim. tudo esse desenvolvimento, esse amadurecimento, né? Vai levar tempo, né? E muito tempo. E pensando nas crianças, assim, depois de 6 anos, que talvez tenham uma tranquilidade maior, porque eles já entendem, né? Já passaram por esse processo do egocentrismo, já estão com essa borda mais, né? Mais fixa, mais estabilizada, já tem, assim, uma compreensão do mundo externo, do mundo interno, né? De forma mais concreta. Então, eles conseguem saber o que está ali dentro é um bebê mesmo, né? Não é um boneco que vai nascer. Então, eles têm essa configuração, né, mais real, mais realista, né? Depois de 5, 6, 7, principalmente, e por aí vai, né? E aí, alguém falou aqui que o mais velho paga, o mais velho sempre Mais primogênito cobrado. é mais cobrado. Mas existe essa questão, na disciplina positiva, a gente estuda muito sobre a idade, na idade não, a cronologia do nascimento. Quem veio primeiro, quem está no meio, quem está depois. Né? Então a gente fala disso, porque o mais velho ele vai pagar o parto, né? Mas Cada ele um tem um também, papel. mas ele também tem condição de se afirmar, porque ele fala, eu sou o mais velho. Né? Então ele tem um lugar ali muito estabelecido. Por mais que ele pague o parto, ele tem um lugar estabelecido. Já O é um do lugar bem de referência, né? é Já é um lugar referente. de referência. E de referência, é isso mesmo. O do meio, ele já tem aquele lugar que hora ele vai para um, hora ele vai para outro, ele já não tem, né, tanto estabelecido. O caçula é sempre, né, sempre aquele que é mais, né, assim, que tem mais mimado, né, que tá ali, que tá mais... Oi, filho. O que está acontecendo? Então ele sempre se consegue safar mais, né? Porque às vezes ele é mais protegido mesmo, porque os outros já vieram, às vezes tem irmão mais velho que ajudam, né? É isso, gente. Mãe, você É quer? isso aqui, ó. Aí É, você participa com a gente, senta aí do ladinho da mamãe pra você participar com a quer? gente. Marcela Tudo tem muito. bem? E aí eu falo Ele muito quer ter assim, muito. fica à Ah, vontade, Bruna, para dar a atenção que ele precisa. Eu falo que nasceu, gente, é muito importante a gente estabelecer, né, Bruna, algumas rotinas para que realmente esse primogênito ele se sinta percebido. Porque um bebê dentro de casa, gente, é
extremamente demandante, né? O bebê é extremamente dependente, precisa desse outro, né? Uhum. Então, a gente precisa de estabelecer alguma forma uma rotina que seja de pequenos momentos, mas para a gente dar esse olhar que esse mais velho precisa para ele também ser abastecido, né, no seu tanque de amor. Sim. Que a gente chama desse momento especial, né? Esse tempo especial, porque tem que ter esse tempo especial. Uhum. E ele também pode ser incluído em várias rotinas, mesmo com a Com o criança, bebê. né? Uhum. Não para ajudar, mas para participar, né? Às vezes as crianças querem ajudar, porque depende da linguagem até de amor, né, Marcela? Então Uhum, elas querem sim. contribuir, mas elas podem ser incluídas ali de várias formas. Elas não podem, né? Elas não devem ser incluídas, né? Uhum. Cada um com a sua individualidade, com a sua particularidade, mas tem que ser incluída. E quando você fala que é outro ponto que eu percebo, Bruna, às vezes quando a gente fala de acolher os sentimentos das crianças, gente, é de acolher inclusive os nossos, expressando de uma forma muito verdadeira para os nossos filhos o que se passa, inclusive, no nosso mundo interno. Porque a tendência é a gente verbalizar de uma forma diferente do que está acontecendo. Muitas vezes a gente chega para o mais velho, que está ali, né, ansioso por olhar, por amor, e a gente fala assim: não, filho, tá tudo a mesma coisa, a mamãe continua aqui te amando. Só que, na verdade, gente, não tá tudo a É uma mesma coisa, mentira. tudo mudou. Então, é Sim. muito importante a gente ter essa comunicação verdadeira, de falar assim: nossa, filho, tá tudo diferente, né? A mamãe tá tendo menos tempo para ficar com você, né? O Uhum. bebê, ele demanda mesmo. Olha aqui quando você fala assim, quando você era pequeno, olha como que você também fazia isso. Você mamava, a mamãe te dava banho. Mas hoje, filho, deixa a mamãe te contar uma coisa. A mamãe tem 10 minutos só para você. O que que nós vamos fazer nesse nosso tempo especial? Então, a gente valida que as coisas realmente estão diferentes, porque já é o que a criança está percebendo, né, Bruna? E dá a Sim. oportunidade de ter um tempo especial com ela. Nomear mesmo os acontecimentos para a Uhum, criança, né? Para falar que você está percebendo, que você está notando isso, que você também está sentindo e está acontecendo para todos que estão na casa. uhum. Super E, so- importante. e sobre as linguagens de amor? Porque aí, quando o outro bebê vem, né, gente, a gente já começa a perceber como que cada criança é única, como que Uhum. cada criança tem a sua própria individualidade, tem a Individualidade. sua forma diferente, tanto de receber quanto de dar amor. Tem demandas diferentes, né? A gente percebe isso. Hum. Ah, porque com o primeiro era desse jeito, com o segundo é assim. Como que fica tudo isso em casa? Eu acho que é importante a gente legitimar, né? Que as crianças são diferentes e a gente ama elas de forma diferente, Uhum, né? A gente ama as crianças de forma diferente e as crianças também nos amam de forma diferente. Então, porque às vezes eu vejo, eu percebo que os pais estão tentando, assim, dar na mesma medida, fazer a mesma coisa, e uhum, não é isso. É mostrar, porque eu acho que isso é uma possibilidade de aprendizagem, né? É uma forma que a criança, quando tem um irmão, tende a aprender. E cada um tem o seu momento, tem a sua particularidade, tem a sua individualidade, uma forma de ação que é de cada um, né? E eu costumo dizer assim, tem filhos que a gente tem que sempre estar promovendo alguma coisa para impulsionar. Outros a gente já tem que trazer mais para próximo. uhum. Então, fazer isso de forma particularizada com cada um, né? Filho, eu tô percebendo que a sua irmã tá pegando seu brinquedo, que você não tá reagindo. O brinquedo é seu, você vai deixar quando você quiser, né? Uhum. Não tem que deixar, não precisa de entregar, porque às vezes são aqueles filhos mais passivos mesmo. Não E precisa aqueles ceder o outros tempo que já inteiro, são né? não precisa ceder, mas você vai fazer isso na frente da criança? Não, chama ela, conversa com ela. Né? A mamãe tá vendo que você tá se sentindo mal com isso. Pode fazer isso, é seu, você, né? Você tem esse direito. É importante para a É criança. E isso. aquela que já vai para cima, né? Você chamar e falar, eu sei que você é capaz de falar, de conversar, ao invés de agredir, ao invés de bater, de chutar, né? Uhum. Então, colocar para a Eu criança assim, que ela tem que trazer para esse momento anterior.
E eu entendo que existe uma pressão social, né, Bruna, muito grande para fazer essa balança, né, dos equilíbrios. Eu lembro, assim, que foi uma coisa que mexeu e que eu comecei a perceber como que eu precisava de colocar filtros, até na relação que eu ia trazer, né, para dentro da minha casa, no chá de bebê da Mila, que uma pessoa virou para mim e falou assim: nossa, você fez tal coisa no chá da Mila, mas no chá da Lavínia você não fez. Ah, e depois, logo depois, disse, ah, você fez festa de 1 ano para a Lavínia, você vai fazer para a Mila também? Então, uma pressão social muito grande Legal. que nós pais né, sentimos de Vivemos, muitas sim. vezes ter que fazer na mesma moeda. E aí eu comecei a perceber e deixar isso muito bem estabelecido, que eu acho que é o posicionamento que os pais precisam adotar, que os momentos de vida são muito diferentes, né, Bruna? Os momentos de vida do casal, nosso emocionalmente, Uhum. financeiramente, de necessidades desse filho. Então, gente, a gente não precisa dar para um e dar para o outro, fazer Não, isso para um e fazer isso para o outro, porque os filhos são diferentes, então eles têm demandas diferentes, né? E nós vamos suprir com formas diferentes. conforme as diferenças. E é isso que você falou, porque a sociedade nos cobra através dessas comparações. E a gente tem que evitar em casa essas comparações também entre os irmãos, né? Um é mais alegre, o outro mais introvertido, um dorme muito, outro dorme pouco. Tá vendo? Coisas simples que você Uhum. fala sem perceber, né? Mas que isso denota essas comparações para a criança, porque a Uhum. criança ela não consegue processar, né? Elas são ótimas. A Johnny Nelson fala que as crianças são boas observadoras, mas elas são péssimas para interpretar, né? Porque elas Uhum. não conseguem interpretar. Então, quando você fala isso para a criança, você está se comparando e quer que ela seja daquela forma. Sim. Então, o que você diga, né, para essa criança? E aí tem umas perguntas que ela sempre deixa para no livro que ela escreve, que ela fala dessa questão da criança, que toda criança tem necessidade de ser amada, né? Mas o que a criança quer em relação ao irmão? Ela quer ser o melhor, ela quer ser o primeiro, ela quer chamar mais atenção. Então, são tudo formas dela querer ser amada, mas ela vai fazer isso de muitas formas, né? Mas o Uhum. que ela está pensando é isso: eu quero ser amada, eu que tenho que estar aqui, isso é meu, né? Sim. Então, começa, a mãe é minha, eu sou mais Uhum. velho, não, eu sou mais novo, eu que tenho direito, né? E começa a Sim. entrar nessas questões. Voltando Isso. lá na questão da linguagem do amor, né? Você quer falar sobre a Não, pode linguagem? falar. Pode falar. Você fez os vídeos e tal. É porque eu entendo assim que naturalmente, sem a gente perceber, a gente faz isso, né, que você está trazendo. Porque naturalmente, qual que é um procedimento de casa? Olha lá, seu irmão já terminou de comer, você não vai comer igual a ele, né? Olha ali, seu irmão Aham, está fazendo isso, e você? Então a gente traz uma referência para cobrar do outro. E para aí a gente cobrar. tem que, né, a gente tem que entender que cada um é tão único que nós vamos comparar com o melhor que ele pode ser. Nós vamos comparar com o potencial que ele tem, Com o potencial não dele. não entre eles, né? E aí a gente aguça essa rivalidade. Porque Uhum, eles querem isso mesmo, porque eles querem ganhar o quê? A nossa atenção, o nosso amor, enquanto pai e mãe. E aí, quando você faz isso, sem perceber, você está aguçando esse estímulo, esse instinto mesmo, que a criança uhum, já tem. E aí, quando você está falando disso em crianças, né? Irmãos, a gente tem isso também, por exemplo, o meu é filho único. Mas, às vezes, eu faço isso em relação a algum amigo da escola, né? Então, a gente tem que uhum, estar sempre atento a isso. Porque o que a gente uhum, está fazendo? A gente está fazendo com que a criança volte para o outro. E ela não tem uhum. que voltar para o outro, ela tem que voltar para as suas capacidades, as suas possibilidades, Lá dentro. né? Não é É, as capacidades, eu falo, potencialidades do outro, não é querer ser o outro, né? Mas saber disso que ela consegue. porque a nossa A nossa cultura é uma geração cultura de competição com o de fora. E na verdade, não é fora, é dentro. é E aí, dentro. gente, é muito importante a gente observar, porque isso realmente, como a Bruna está colocando, a gente tem uma tendência, através do nosso próprio comportamento, a gente aguçar essas rivalidades. E aí, quando a gente começa a perceber o que toda criança, na sua essência, quer.
né? Toda criança, todo movimento que ela faz é de ser amada, de ser percebida, de Sim, ser vista, é de ser considerada importante nessa importante. relação familiar. Então, Hum, toda criança, ela está em busca desse olhar, né, Bruna? sim, Dessa percepção. E essa aí que eu percepção. dessa percepção dos pais. E aí que eu vejo o mais importante que eu considero de tudo isso é a gente conseguir entender de que forma que o meu filho se sente amado. Porque aí não é amar os dois. Quando a gente fala assim, ah, mas o amor é igual. Não, o amor ele Não. é demonstrado de forma diferente. A quantidade, se é que existe isso, pode até ser igual, mas a forma com que ele é, com que ele precisa ser demonstrado, precisa ser diferente, porque eles percebem de uma forma diferente. E aí a Bruna falou, eu Isso fiz uma série, né, sobre as 5 linguagens de foi. amor, que eu acho que faz todo sentido, tanto para as É, nossas relações, né, com o outro. Porque eu fui descobrir até assim, na relação com a minha mãe, que é uma relação, às vezes, né, que a minha mãe, ela não fala um eu te amo, ela não dá um abraço. Mas a minha mãe, se eu falar assim, mãe, eu preciso, ela para tudo, porque a forma dela é através do serviço que ela demonstra, né? É através do fazer por nós, aham. abrir mão de algo dela por nós. Então, gente, a gente entender como que cada filho processa esse amor faz toda a diferença para a gente alimentar. Por exemplo, aqui em casa, vou falar da minha experiência aqui. Eu tenho duas que recebem amor de uma forma totalmente diferente. Hum. A Mila, por exemplo, é puro toque físico. Ela é do toque. Ela não só chega perto de mim e fala, oi, mãe. Ela, oi, mãe. Ela Ah, precisa disso. Ela aham. deita. O Diogo, essa semana, falou assim, Marcela, olha que a Mila não tem condição. Ela deita, às vezes, no meio de nós dois, ela faz assim, ó. Porque ela precisa Aham. estar em contato. Então, eu posso até falar eu te amo e ela entender de alguma forma, sentir esse amor. Mas quando eu falo um eu te amo, tocando, abraçando, dando um beijo, para ela vai ser diferente a forma que ela vai receber. Já Ela vai a se sentir a mais Lavínia, amada. ela vai sentir ainda mais esse amor. Já a Lavínia, ela precisa das palavras de afirmação. Ela pede, ela fala assim, mãe. Um dia ela falou, Também ela é. verbalizou com todas as letras. Ela falou assim, ô mãe, você não sabe como que eu acho bom quando você me elogia. Olha só, ela já me deu todas as dicas de como que ela percebe esse amor. Como que ela percebe? Quando eu Sim. falo assim, filha, você se esforçou para fazer Isso. determinada coisa, e fez bem, que bom, parabéns em relação a isso. Então, quando a gente entende, a gente consegue acessar mais nossos filhos e de uma forma mais simples, né? Porque às vezes nós estamos dando amor. Eu vi uma vez não lembro em qual perfil que foi, mas de uma mãe falando isso, que ela sempre dava da mesma forma, porque ela entendia que ela precisava de manifestar o amor pelos filhos da mesma forma. E aí ela achava que um filho amava ela e ela tinha a sensação que o outro filho odiava ela. E aí nesse processo ela foi perceber que ela não conseguia acessar esse outro filho porque em nenhum momento ela falava a linguagem de amor que realmente fazia sentido para ele. Então eu falo nessa série das 5 de formas da gente conseguir manifestar, né, toque físico, palavras de afirmação, Tempo de presentes, qualidade, tempo de qualidade e atos de atos de serviço. serviço e presentes. É isso mesmo. Isso. Aqui, E aí, quem eu quiser, sou tempo de qualidade. é o meu. O Augusto também já é palavras de afirmação. Então faz São toda a formas diferença a diferentes. gente perceber isso, né? Faz toda a diferença. E às vezes a criança não está querendo chamar atenção, é porque você não conseguiu acessar essa linguagem, essa comunicação, que ela vai entender, vai se sentir amada e vai cooperar mais. Porque quando você consegue trazer essa linguagem, a cooperação é muito maior. Não quer dizer que Uhum. vai funcionar sempre, né, Marcela? Porque nós somos seres humanos e somos vulneráveis, então vai Isso aí. depender de fatores, mas é a tendência que elas cooperem mais, Sim. né? Que a gente consiga encher mais o tanque, né, dessa criança. E aí, Bruno, eu falo assim, depois que esse irmão mais novo nasce, né,
os comportamentos desafiadores aí, né? As brigas entre irmãos, os desentendimentos. E muitas vezes os pais, eles entram, eu acho que como um fator complicador, porque muitas vezes a gente interfere muito nessas relações, né? Como que você vê isso, assim, essa interferência dos pais, né, nas brigas, nos desentendimentos dos filhos? Assim, é muito importante. As brigas ensinam para as crianças também que é necessário ceder, é necessário abrir mão, né, que vai ter uma consequência. Mas isso tem que ser algo natural, porque às vezes, no ímpeto, as crianças começam a brigar e a gente quer logo, né, tomar partido de alguma coisa. Eu Uhum. sempre falo assim, a gente só vai tomar partido e partir para agressão verbal e agressão física. Aí sim a gente vai entrar e vai falar, olha, aqui na nossa casa a gente não permite agressão física e verbal, isso não é respeitoso. Então vocês vão parar, né? Então, assim, fora isso, deixa as crianças, porque às vezes na brincadeira elas começam a discutir, mas isso é Uhum. importante para o desenvolvimento delas, inclusive para elas buscarem uma solução juntas, para elas Uhum. terem, né, o lugar de cada uma e buscar. E assim, vamos pensar na nossa infância, na nossa adolescência. Quem não brigava, gente, as brigas. Você deixou de Muito, amar, né? você fazer isso. Então, assim, quanto menos a gente intervir, mais a gente vai estar contribuindo para essa relação. Né? O que não pode é deixar virar, né, essa briga intensa e verbal, porque aí a gente tem realmente. Então, é deixar que essa criança mesmo busque a solução. Tem uma maneira muito legal, quando as crianças estão brincando, é tipo você pega o microfone e fala: Ah, agora nós estamos no Jornal Nacional, tem duas crianças aqui brigando. Quem quer se explicar? O que aconteceu? Sabe? Ah, Alguém quer legal. comentar Aham. sobre isso? Aí as crianças se sentem intrigadas. Não, que legal, então deixa eu falar, deixa eu falar. Aí não entra muito em questão, porque às vezes elas começam a entrar na brincadeira, aí você fala, gente, agora as meninas vão contar o que aconteceu. Aí um conta, outro conta, aí você fala, o próximo capítulo é amanhã. Vocês vêm, voltam para ver como que essas crianças conseguiram resolver esse problema, porque elas vão conseguir resolver. Entendeu? Não, adorei Você essa dica. Vou fazer, vou praticar. dica ela. E aí você faz como se a criança tivesse que resolver, né? Buscar uma solução. E amanhã nós vamos fazer uma nova edição com a solução. E as crianças vão trazer para vocês, que elas são super criativas. Uhum. E super funciona. Outra coisa que é super importante fazer assim, colocar o espaço mesmo de cada um. Né? Isso não quer dizer que você está sendo egoísta com a criança, que você está mostrando para ela que egoísmo existe, mas isso é individualidade. Né? Existe não tem a parte do nosso guarda-roupa, um lugar que você põe os seus livros. Então a criança também tem que ter isso. O que acontece é que o segundo filho, às vezes, recebe muita coisa que foi do primeiro. Né? Às vezes roupas, às vezes brinquedos. Uhum. Mas, assim, é importante estabelecer isso. Olha, você vai doar para ele, você vai dar para ele. Porque se você der para o seu irmão, né, para sua irmã, é dela. Não é seu mais. Vamos colocar isso Uhum. também. Olha, nós vamos separar umas roupas. Depois a gente pode estar passando para não vai ser dela, não vai ser sua. Porque senão, minha, eu quero de volta. Não, né? Entendeu? Uhum. Não vai pegar de volta. Então, Eu vejo você a Renata até perguntando aqui, né? Mas a relação das implicâncias, né, de um dos irmãos, o que que devemos fazer? Ô, Renata, e eu vejo muito que quando a gente toma partido, de alguma forma, a gente não sabe o que está por trás dessa briga, e por trás desses comportamentos. Porque entre os irmãos, eles também fazem, né, gente? Os jogos, eles se aliam para algumas coisas, eles têm os combinados ali entre eles têm coisas que não são vistas por nós adultos. E eu tenho um exemplo ótimo, teve uma vez que uma mãe da escola veio conversar comigo falando assim, Marcela, eu fui chamada na escola sobre a minha filha mais nova e eu não conheço a minha filha, porque o que eles trouxeram da escola eu não consigo perceber dentro de casa, mas que me deu um estalo aqui, me deu um alerta de várias brigas que ela e a irmã mais velha têm e que eu sempre pontuei para a irmã mais velha, que eu vejo que muitas vezes está nessa implicância aí dela, nesse processo dela, assim, de fazer um tanto de coisa antes, mas aí a gente reforça só na hora que explode.
E aí tem coisas Sim. por trás da relação e das brigas entre os irmãos. Eu concordo muito com isso, assim, que dentro de casa, gente, é importante a gente estabelecer quais são os nossos valores. O que é aquilo Sim. que é a fronteira? E a fronteira que eu falo é aquilo que é inegociável, que são valores que nós Uhum. não vamos abrir mão. Como você falou, por exemplo, dentro de casa, a gente pratica o respeito, o espaço um em relação ao Ah, outro. Então, aqui, ó, houve violência de qualquer forma, significa que eu invadi um espaço que é do outro, seja verbalmente ou fisicamente. sim. Então, nesse momento, a gente entra com alguma atitude, mas não é tomando partido. A gente entra para assim, olha aqui, em relação a isso, isso não é aceitável e eu vou dar o tempo para vocês resolverem em relação a isso. E sai de cena, né? Para que as É, próprias porque crianças tenham potencial de fazer isso. potencial de decidir, de resolver. E coloca, olha, eu confio que vocês vão decidir, vão resolver de uma forma respeitosa. E vocês, assim que resolverem, me contem que vocês conseguiram resolver isso. Uma ideia legal que vocês tiveram. E não Uhum. entrar nessa implicância. Gente, não tem como não existir implicância, vai existir sempre. E a agressividade, ela é algo que a criança, a forma que a criança tem mais a forma Movimento que a criança mesmo, né? consegue o movimento que a criança faz para Uhum. É expressar o é a corpo. agressividade. É o corpo, O né? corpo. Então, assim, não tem outra forma. Então, as implicâncias vão existir. Não tem problema nenhum. O problema é que, às vezes, a gente fica sempre achando que tem que intervir, né? Tem que parar, que não pode existir, que eles não estão se amando, que isso está errado. Não tá, deixa de ficar. E Né? sabe uma coisa que eu vejo também, o Renata, você que perguntou, e eu acho que é importante a gente avaliar. Muitas vezes a gente só reforça esse Reforça. momento. O que que a gente faz? Quando as crianças elas estão um dia inteiro brincando juntas, em nenhum momento a gente vai Uhum. lá para reforçar essa relação bacana entre os irmãos. Por quê, gente? Porque de alguma forma estão dando sossego pra gente. Se não tá chorando, se não tá brigando e tá longe, nós estamos resolvendo as nossas atividades. Aí brigou, o que que a gente faz? A gente para o que a gente está fazendo e vai correndo e dá atenção. Então, entende que muitas vezes são dos processos de briga, de divergência, de implicância que nós estamos depositando o nosso olhar para os nossos filhos. Então, nos outros momentos de alegria, de interação, de, né, leveza entre eles, a gente não reforça, a gente reforça só os Uhum. momentos, né, Então, realmente desafiadores. e é justamente isso também reforça. Né, o tempo inteiro. A gente não está ali para mostrar para eles o que eles são bons. Porque também foi difícil para a gente. Nós, com certeza, não sei com vocês aí, mas a maioria de nós fomos criados nessa perspectiva. Né, que a gente não podia errar, que a gente tinha que ser bom no que a gente fazia. E aí a gente esquece, né, de colocar isso como positivo para a criança. Uhum. Então, aqui em casa tem uma prática que eu sempre uso, que é o eu notei. Né? Então, tudo que ele faz de bacana, eu falo, filho, eu notei que você fez isso, eu notei que Uhum. você fez, Eu estou eu te notei que percebendo, você estou colocou o seu percebendo. prato na pia. Hã? Uhum. É, porque é isso, se a gente não precisa elogiar excessivamente para não criar Não, dependência, não. mas eu mostro que eu estou observando, né? Eu estou te Isso, que você vendo. observou, eu te vi, eu estou te Uhum. vendo, assim, eu estou vendo o seu movimento. E aí você está Legal. falando para ele, você é importante, né? Uhum. Porque quando você elogia muito, é isso que você falou, você cria essa dependência do elogio, desse outro, desse olhar do outro, o que o outro tem para falar de mim. Né? E quando você nota, você observa, não é o outro que está falando, ele só observou, ele só está te vendo, Tá? né? Mas Aham. é você que fez, sabe? Assim, a atitude foi sua, né? Não foi do outro. Então, Uhum. isso é super importante. E olha só, quando a Rosimeire fala aqui, ó, o mais velho quer educar o mais novo e fala antes dos pais. E aí é o momento da gente entrar, muitas vezes, estabelecendo qual que é o papel de cada um. Aqui em casa, a Rosimeire é o puro. Da Lavina fala assim, Sim, Mila, você vai fazer isso? Não pode fazer isso. Aí eu falo assim, filha, obrigada por querer ajudar a isso. mamãe, mas pode deixar que a mamãe tenha essa responsabilidade. Isso é meu, combinado? Então, assim, a gente coloca, a gente, né, agradece porque fez o movimento, mas É, coloca a criança no lugar de irmão. E aí, irmão. gente, principalmente os irmãos que têm uma diferença de idade muito grande,
Os mais velhos não são mãe e pai dos mais novos. Que eu recebo um tanto aí no consultório, sabe, Bruno? Falando assim, não, eu maternei o meu irmão, eu Sim. maternei a minha irmã, porque, na verdade, assumiu o papel de mãe e se Assumiu o tornou a papel. referência. Então... E o primogênito tem muito isso, né? De assumir esse lugar mesmo. Uhum. Sempre o mais velho quer se colocar nesse lugar, de denunciar alguma coisa, mas sabe quando ele denuncia também, ele está querendo esse amor. Ele quer esse amor, porque ele quer ser enxergado dessa forma. E é excelente isso que você faz. Você está mostrando para ela que você não vai enxergar ela dessa forma, você enxerga ela de outras formas, e que isso é você que vai fazer. Né? Você abre esse Esse é o lugar meu para lugar. Gente, mas tenham, eu falo assim, independente das idades, tenham um olhar muito atento para os mais velhos, né? Depois do nascimento dos mais novos, porque é através do comportamento que a gente tem possibilidade de entender como que essa criança está processando a chegada desse irmão. Então, observe, por exemplo, os momentos que o mais velho fica mais choroso às vezes, né? Que vai sentir mais ciúme, ser no horário de ir para a escola, porque aí cria um ideal, né? Enquanto eu estou na escola, o meu irmão tá todo com a minha mãe, né? O tempo inteiro para ele. Então, conversa e observa muito esse comportamento, porque através dessas implicâncias, Renata, desses comportamentos desafiadores, que a criança está falando que tem uma necessidade aí que precisa ser suprida, né? Que tem uma necessidade de amor, de carinho, que às vezes não está sendo vista. Porque na verdade as brigas, né, as implicâncias, elas são sempre para mostrar pra gente, para que a gente direcione esse olhar para eles. As brigas, elas falam muito mais de nós, enquanto pais e mães, do que deles. Né? Porque realmente eles querem esse olhar. Então, se a gente direciona esse olhar nesse momento, de forma muito intensa, a gente tende a reforçar, né, essa ponta aí do iceberg e deixa de olhar para essa necessidade. E aí, né, a tendência é piorar. Outra coisa que eu gosto também de falar muito é de quando você entra na briga e que você fala, você dá razão para um, né, e tira a razão do outro, você coloca sempre um como agressor e outro como. Então, isso é muito perigoso. Sabe? Uma machucado. Isso é muito perigoso. Porque quando você se posiciona nesse lugar, você tem a tendência também de mostrar, de criar algum hábito naquela criança, ser agressora mesmo, não só nessa relação com o irmão, mas em outras relações. E de ser a vítima também nas outras relações. Então, é muito importante a gente não ficar de lado. Né? Qual lado que eu vou ficar? Olha, não sei o que aconteceu, se vocês quiserem me contar, eu vou explicar. Né? E como que vocês vão resolver isso, né? Isso. Vocês querem minha ajuda para achar uma solução respeitosa? Vocês conseguem achar sozinhos, né? Fazer os combinados e reforçar esses combinados todos os dias, escrever, colocar, pregar em algum lugar. Concreto, né? Porque a criança precisa do concreto, não é da verbalização, né? Tem que ver. Né? Porque senão não adianta, ela não vai conseguir internalizar isso. Ela tem que ver. Você combina, mas não adianta. Chega na hora, ela vai fazer diferente. Porque ela não está visualizando, né? Não está sendo palpável. Sim. Então, eles querem mesmo captar e monopolizar o nosso olhar para eles. Eles vão brigar. Olha só, por que o mais velho quer fazer raiva no mais novo e fazê-lo chorar? E o mesmo caso de atenção, de mostrar autoridade sobre o mais novo. Ele não quer fazer isso com o mais novo. Não quer. Não é a intenção. Ele só quer o seu olhar. Seu olhar. Muitas vezes ele já percebeu que fazendo isso, ele tem o seu olhar. Então, entende, gente? A criança, a gente tem que desmistificar, porque a gente acredita assim... Hoje o meu filho acordou direcionado para fazer raiva no irmão, ou direcionado para fazer raiva para mim, em mim, né? Como se fosse algo manipulado. Passou a noite inteira pensando nisso. Pensando, organizando, organizando. E aí a gente precisa de entender que a criança ela não tem essa intenção. Então, se isso tem acontecido com frequência, é um sinal de alerta do quanto nós precisamos encher o tanque de amor desse mais velho. De outras formas, né? E não quando eles estão brigando, porque é isso que eu acabei de falar, isso é monopolizar o nosso olhar.
Porque na hora que ele briga, a gente olha. Na hora que ele briga, a gente tá lá, porque os né? pais falam assim, não, Marcelo, mas eu tô xingando. Mas mesmo xingando, gente, o olhar tá lá direcionado. Eu tô dando atenção, Tá dando mesmo no atenção. xingo, né? Olha só, gente, eu Tá vou dando fazer o atenção. seguinte. Vou combinar uma coisa aqui com vocês. Eu vou fechar aqui para eu Ah, conseguir salvar, porque se der 1 hora, ele fecha sozinho e eu não consigo salvar. tá acabando. Para deixar a live salva aqui. E aí a gente volta, porque eu quero, inclusive, apresentar um livrinho para vocês sobre essa relação, principalmente das brigas. Funciona o quadro da Super Nani de comportamento e recompensa? Nós vamos falar aqui na Nós vamos volta, falar, viu? Vou vamos falar fechar sobre e a isso. gente volta. Combinado? Tá, Espero vocês, ok, hein, combinado. gente?